Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Como nós estamos já quase concluindo o tempo comum, nós temos mais um domingo. O outro domingo já é o domingo de Cristo Rei, e a gente conclui mais um ano litúrgico, um ano bem diferente de todos os outros anos que a gente já possa ter vivido na nossa história. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa, espero que a gente esteja aprendendo alguma coisa. Então a liturgia começa a nos fazer pensar sobre essa espera do esposo, que é Jesus. A igreja, que somos nós, estamos esperando o esposo, que é Jesus. E como a gente espera? A gente espera vigilantes, com as lâmpadas acesas e com o necessário, caso ele demore. Temos que ser previdentes, atentos a tudo que acontece ao nosso redor, para não sermos pegos de surpresa. Temos que vigiar, ser atentos a tudo e a todas as coisas. E a gente precisa também estarmos em estado de contínua atitude de fazer a vontade de Deus. Como a gente espera a vinda do Senhor na nossa história? Fazendo a vontade dEle, procurando fazer a vontade de Deus, adequando a nossa vida à vontade de Deus e não esperando que Deus se adeque à nossa vontade. Não é Deus que tem que fazer o que a gente quer. Nós é que buscamos entender e compreender no dia a dia o que Deus quer de nós, o que Ele espera de cada um de nós. Então, para isso, nos lembra a primeira leitura, nós vamos precisar de sabedoria. A gente tem que distinguir aqui sabedoria de conhecimento, de inteligência. Tem muita gente inteligente e esperto, mas muito poucos sábios. Tem muita gente astuta
esperta que é uma maravilha, mas não tem sabedoria nenhuma. Nós precisamos de sabedoria. Então sabedoria é algo que a gente ganha, conhecimento a gente adquire, inteligência a gente exercita, e tem gente que não tem. Tem gente que falta aqui um pouquinho de fosfato, não funciona direito. Mas não quer dizer que essa pessoa não possa ser sábia, porque sabedoria é dom de Deus. Tem muita gente inteligente por aí, mas não sábia, não tem sabedoria. E talvez vocês, na longa vida de vocês, quantas pessoas humildes, simples, sem faculdade, sem nada, que a gente diz, né, diante de atitudes dessas pessoas, quanta sabedoria. Se nós olharmos nossos avós, as pessoas mais antigas eram cheias de sabedoria, sabiam aproveitar tudo. Então a sabedoria, não é conhecimento, mas a sabedoria é dom de Deus, é uma arte de viver, é um dom de Deus, é Deus que dá, e a gente precisa pedir para Ele sabedoria, para esse tempo que a gente tem vivido. Então diz o texto bíblico, a sabedoria é algo que a gente procura e que a gente deseja. Temos que desejar, eu quero ser sábio, eu quero compreender as coisas na visão de Deus. E é Deus, quem é o texto da primeira leitura, ele faz uma bela comparação. Ele diz para nós quem é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. Deus é a sabedoria que a gente precisa. E é Ele que atrai o homem para si através da sabedoria. Então peçamos não só hoje, mas vamos pedir como presente de Natal que Jesus nos dê muita sabedoria, para a gente não cometer aí certas gafes que ultimamente a gente tem cometido, levados aí pela onda de lives, pela onda de notícias no Face, mensagem de grupo. Vigiai, hein? Vigiai. Você tem? Então você cuida. Você deu o celular para os teus filhos? Agora vigia, toma conta. Tem que saber o que está fazendo, o que está buscando, aonde está indo. Não põe senha, filho não pode ter senha no celular, não pode ter senha no computador, hoje não pode. Só depois que crescer, aí é responsável pela vida. Tem adulto também que devia ser um pouco mais responsável também, né? A gente devia confiscar certos aparelhinhos da mão de certas pessoas para a gente não ver tanta besteira por aí. Precisamos de sabedoria. O Evangelho, vocês já ouviram, quem participou das missas aqui na paróquia, esse Evangelho foi o Evangelho que eu escolhi para o dia de finados desse ano. E apliquei o que existia nele dentro daquele contexto do dia de finados, né? E hoje o mesmo Evangelho se apresenta a nós dentro deste contexto especial da vigilância, da espera daquele que está chegando. Então precisamos manter as nossas lâmpadas acesas, com muita fé e com muito amor. Então o texto vai ressaltar para nós como é importante no nosso tempo hoje a vigilância, é uma atitude essencial. A gente precisava vigiar em tudo, no que a gente come, o que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente lê, com quem a gente se relaciona. Vigiar, é necessário vigiar. Não serve tudo para todo mundo. Não é o que faz bem para mim vai fazer bem para você, e o que faz mal para você talvez não faça mal para mim. Nós temos que vigiar, entender, compreender, estar atento às coisas. Hoje nós não prestamos muita atenção aos sinais dos tempos, a gente não presta mais atenção no que acontece ao nosso redor. Às vezes nós até nos esquecemos de ser atentos às pessoas que estão dentro da nossa casa, na desculpa da correria, do fazer tantas coisas. A gente acaba não vigiando o que está acontecendo aqui. Por que certas coisas estão se manifestando? Porque nós às vezes não prestamos atenção mais naquilo que é essencial. Nós temos que vigiar, porque nós que temos fé, nós acreditamos que Jesus ele voltará. E precisamos estar prontos. Não sabemos quando ele vai voltar.
Então, o Evangelho ele foi escrito, né, essa parábola escatológica, porque está falando das coisas que dizem respeito ao fim. A gente tem um pouco de medo quando a gente pensa no fim, porque tudo precisa terminar. Nós precisamos terminar ciclos na vida da gente para crescer, para amadurecer, senão a gente continua eternamente inconsequente, não pode. Tem que encerrar certos ciclos na vida da gente, muda. A gente às vezes tem medo do fim, e a gente tem medo de pensar no dia em que Jesus voltará para levar tudo à plenitude. A volta de Jesus, a parousia, o retorno, não é um momento de destruição. Deus não vai destruir a obra-prima da criação. Talvez nós sim. Nós podemos, o homem pode estragar tudo, né? O homem pode destruir a beleza do mundo, Deus não vai fazer isso. O retorno, a parousia, é para que Jesus leve-nos à perfeição. Então é um momento lindo, maravilhoso, que tem que ser esperado com alegria, o retorno definitivo, mas nós não sabemos quando será. Até lá a gente tem que vigiar, vai chegar uma hora que ele vai se apresentar. Como estaremos? Vai ter lâmpada, vai ter óleo na nossa lâmpada, nós ainda vamos estar acesos, vigilantes, esperando. Hoje me parece que tem muita lâmpada apagada por aí, as pessoas não se interessam muito mais de Deus. Deus é segundo plano, Deus é para depois, vamos resolver outras coisas. Tudo é importante, menos Deus. Eu não vou fazer uma lista aqui para vocês exaustiva de tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido, é desnecessário, acho que vocês estão ouvindo, vocês estão vendo. Nós é que não podemos nos deixar levar por essa onda e tirar Deus da nossa vida. O homem tenta ser autossuficiente em tudo, mas nós dependemos de Deus. Precisamos então colocar o nosso coração aqui diante do Evangelho e pensarmos assim, como eu posso e como eu me comporto enquanto eu espero. Teve uma espera longa entre a chegada do noivo, as virgens dormiram, porque foi um tempo longo. Pode até ser que a gente dê um cochilo aí na vida de vez em quando, né? De vez em quando a vida prega uma peça na gente, a gente se cansa e a gente dá uma cochilada. Mas alguém avisa que ele chegou, a gente tem que acordar, precisamos estar acordados, mas precisamos estar com as lâmpadas acesas. Como me comportar nessa espera? O que eu vou fazer? Então nós precisamos pensar que Deus, Ele apresenta para nós, a partir da parábola de hoje, que o reino de Deus, Ele é uma festa nupcial, uma festa de bodas, de promessas, de compromissos, de votos, de enlace. Ele se envolve com a gente e espera o nosso envolvimento. Então é uma grande festa. O Evangelho fala do reino como esta grande festa, e uma festa nupcial, uma festa de encontro, de partilha. Antes que as portas se fechem, nós precisamos estar prontos. O que significa para nós? Podíamos pensar em vários exemplos que estão presentes hoje aqui no Evangelho: o óleo, a lâmpada, as virgens, o noivo. O noivo é Jesus, as virgens e a igreja somos todos nós. Isso a gente não pode deixar de compreender, né? Mas vamos lembrar aqui o que as virgens tolas, as imprevidentes, aquelas que foram pouco sábias. Digo isso porque elas sabiam que podia ter uma espera. Todas aqui sabiam, elas estavam totalmente envolvidas da cultura delas. Elas eram conhecedoras dos tempos, dos espaços, de como as coisas aconteciam. Então elas foram tolas, pouco sábias, foram bobinhas. Talvez tenham até se deixado levar por alguém, ou por alguma coisa, ou por alguma notícia,
pensando que esse retorno ia ser rápido, que o noivo ia chegar depressa, se enganaram, foram pegas de surpresa. Então essas virgens tolas, né? Elas, olha, guarda isso no teu coração. As virgens imprudentes, aquelas que não tinham óleo, que não souberam esperar, que não se comportaram como deviam, perderam a ocasião, que não irá mais se repetir. Pensa nisso. Perderam a ocasião que nunca mais irá se repetir na vida delas. Eu acho que isso é um inferno. Você saber que você abriu mão, que você perdeu a única oportunidade que você tinha, por um simples fato, que você foi tolo, não sábio, imprevidente, não atento. Você sabia o que tinha que fazer e você não fez. Será que isso não é o inferno? Ter consciência. Eu podia ter feito, não fiz porque eu não quis, porque eu usei mal a minha liberdade, porque eu fiz opções não saudáveis para a minha vida. Eu podia ter evitado, eu podia estar lá, e eu joguei fora a única oportunidade da minha vida. Então, as virgens que não levaram consigo o óleo, né, elas foram negligentes, elas foram excluídas do banquete. E eu não quero isso, né? Não quero encontrar a porta fechada na minha cara. Não quero que ninguém passe por essa situação, mas somos livres, não é? É a liberdade de cada um, é a busca de cada um. Então, as virgens tolas, as imprevidentes, né, elas foram incapazes de compreender a realidade que elas estavam vivendo. Então, por isso a gente tem que pedir sabedoria para a gente entender essa realidade agora da nossa vida, o hoje, do mundo que a gente tem enfrentado, da falta de valores, das confusões, desses discursos ideológicos, vai enchendo a cabeça da gente de confusão, a gente não sabe para onde a gente vai. Precisamos pedir sabedoria para compreender a realidade em que vivemos. Por outro lado, as virgens prudentes, né? Aquelas que estavam com óleo suficiente, estavam com o coração aberto, compreenderam o momento que estavam vivendo, a realidade que estavam vivendo, e elas fazem a vontade de Deus. Onde está a prudência das virgens que levaram óleo? Permaneceram fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Qual o comportamento das virgens prudentes? Como elas se comportaram? Como elas ficaram esperando? Fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, compreendendo qual é a vontade de Deus. E eu encerro aqui lembrando, algumas pessoas podem até achar egoísta da parte das previdentes não terem dado óleo para as imprevidentes e para as tolas. Agora vamos pensar aqui. As 10 tiveram tempo, as 10 faziam parte daquela realidade, todas sabiam que elas tinham que levar óleo suficiente. Então o não dar óleo aqui significa para as virgens prudentes que elas permaneceram fiéis, elas permaneceram sólidas nas decisões delas. Caso contrário, a gente também tem gente boa, tem gente não muito boa, a gente se mistura e a gente começa a fazer o que os outros querem. Ah, mas eu fiz porque me levaram. Você fez porque você quis. Você foi porque você foi com as suas pernas. É aquela historinha, para a gente entender aqui, aquilo que eu sempre digo para vocês: olha, eu quero ir para o céu, e eu quero que vocês caminhem lá comigo. Agora, não me atrapalha se você não quiser ir, concorda? Se for para atrapalhar, não venha não, fica aí então no seu canto. Conhece gente assim, que é para ajudar, não ajuda, mas na hora de atrapalhar, está sempre lá metendo o bedelho e destruindo aquilo que a gente construiu. Tem hora que a gente tem que dizer assim, ó, fica aí, porque senão eu não chego aonde eu quero, e eu não vou alcançar a meta. Então elas simplesmente se manteram fiéis, não foram egoístas.
Elas foram previdentes, foram sábias, não foram tolas. E não iriam perder no finalzinho. Você acha que eu vou perder também porque você não trouxe e eu não entro e você não entra também? Chega uma hora que a gente precisa tomar decisões, não é? E é difícil às vezes tomarmos certas decisões como as virgens prudentes, porque se elas não tivessem sido sábias e elas tivessem dado óleo para aquelas que não levaram óleo, nem as previdentes e nem as imprevidentes teriam entrado. É difícil às vezes a gente compreender isso, ou querer aceitar isso. Espero que todas as nossas lâmpadas estejam acesas e que a gente tenha óleo em suficiência, para não faltar, porque Deus dá tudo para a gente, inclusive o óleo que a gente precisa, para que a nossa lâmpada permaneça acesa, e o nosso coração esteja pronto na vontade de Deus, para abraçar o reino dos céus.